Olá, boa noite. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Estamos começando hoje a nossa live, a nossa série de lives de aquecimento para a nossa Semana da Comunicação para Gestores e Líderes, que é um evento virtual que vai acontecer no finalzinho desse mês, nos dias 29, 31 e 2 de fevereiro. E nesse evento virtual que vai rolar lá no final do mês, eu vou apresentar um caminho seguro e confiável para gestores e líderes melhorarem, resolverem problemas de comunicação e com isso se aliviarem aí da sobrecarga de trabalho, né? Quem aí é gestor ou líder de equipe sabe bem a sobrecarga que carrega e a comunicação está sim ligada a isso. E quando você aprimora a sua comunicação, você pode sim aliviar a sua sobrecarga de trabalho. Quem aí, olha, já tem gente inscrita, né? Já tem gente inscrita para essa semana, que vai ser esse evento virtual no finalzinho do mês, de participação gratuita. Então, quem aí não se inscreveu ainda, pode correr lá no link que está na bio aqui do perfil, no Instagram, ou se preferir, pode me mandar uma mensagem lá no DM, oi Ana, quero receber o link, e eu envio o link para que você faça a sua inscrição gratuita na Semana da Comunicação para Gestores e Líderes, tá bom? Maravilha, então não perca, vai ser muito bacana, a gente está nos preparativos aqui, muita coisa boa vai acontecer. E a gente então vai começar a aquecer os motores lá para essa Semana da Comunicação para Gestores e Líderes, hoje, né? E eu separei um assunto para a gente conversar. Se você está chegando aí agora, né? Ou se você está assistindo futuramente aí a gravação dessa live, que vai ficar disponível aí para você assistir na íntegra, para você compartilhar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Ana Paula Sigliano, especialista em comunicação interpessoal, e eu ajudo gestores e líderes de equipe a resolverem problemas de comunicação para aliviar a sobrecarga de trabalho em 2 semanas. E hoje o nosso assunto é o seguinte: o gestor de fala dura e o medo que ele tem de perder a autoridade e o respeito de sua equipe. Olha só, e aí, vocês acham que esse assunto é interessante? Vale a pena a gente conversar um pouquinho sobre ele? De onde eu tirei essa ideia de trazer esse assunto aqui hoje, né? Na verdade, pessoal, essa é uma confusão bastante comum aí que acontece, né, na cabeça de alguns gestores, de alguns líderes. Poxa, eu sou uma pessoa de fala dura, né? E aí, mas e se eu amolecer, será que isso não vai impactar na minha autoridade, né? Ali, no respeito que eu tenho da minha equipe? Então é sobre isso que a gente vai falar. Tá bom? Então deixa eu dar um oi aqui para a galera que está chegando, maravilha. Olha, mandem suas perguntas, tá bom? Eu vou procurar ler, responder aqui, vamos ver como é que a gente consegue interagir para esse papo ficar bacana e realmente ter alguma utilidade aí para vocês, né? E também vocês contribuírem aí com questões do dia a dia de vocês, certo? Então, maravilha, né? Olha, primeiro eu quero dizer assim, que a gente vai falar sobre isso porque de fato é uma confusão comum aí que eu identifiquei na cabeça de alguns gestores e líderes com quem eu andei conversando, mas eu não vou puxar a orelha de ninguém, tá bom, pessoal? Não é meu papel aqui ficar puxando a orelha, né, chamando atenção aí para o comportamento de alguém, nem sou fã dessa abordagem, tá bom? Mas eu quero falar dessa questão porque eu sei que ela tem causado sofrimento aí para alguns profissionais, então vamos abrir essa caixinha aí para tentar minimizar essa dor, esse sofrimento que alguns gestores e líderes encaram, né? E a gente vai falar sobre o que está por trás dessa resistência até que alguns gestores e líderes têm de adotar um estilo de comunicação mais flexível, mais próximo, mais amigável, que é um estilo que conecta melhor, né, com as pessoas, com os membros da equipe, com os colegas de trabalho,
com todo mundo que está ali no ambiente profissional. Alô, Rondônia, o Rogério mandou um alô, que prazer, maravilha, seja bem-vindo, Rogério. Muito calor por aí? Então, vamos lá. Olha, pessoal, de vez em quando eu dou uma olhadinha aqui para baixo, porque, naturalmente, eu estou seguindo aqui um roteiro, porque eu não quero deixar de trazer para vocês alguns aspectos que eu considero importantes dentro desse tema, né? E por que então eu escolhi falar sobre isso? Porque eu tenho de fato recebido aí muitas mensagens de gestores e líderes que já identificaram, né, reconhecem aí algumas de suas dificuldades de comunicação, né? Reconhecem que tem eles próprios ali um estilo meio durão, certo? Meio incisivo, né? Que é a palavra que alguns usam, e que isso muitas vezes os afasta das pessoas. Então ele tem aquele estilo durão, incisivo, e isso acaba provocando às vezes até medo nas pessoas ali da equipe, né? E isso traz ali um ponto de preocupação para esses gestores, certo? Só que eles não sabem muito bem o que fazer para aliviar aí essa questão, né? E mais, não estão bem certos, não tem lá muita certeza se devem ou não mudar. Por quê? Porque para eles, para esses gestores durões, né, suavizar a fala pode levar a essa perda de autoridade, é um receio que eles têm. Então, eles reconhecem que causa um problema, que causa o afastamento das pessoas, eles gostariam de mudar, mas não estão bem certos sobre como fazer isso, e nem mesmo se devem fazer isso por medo desse efeito colateral que eles imaginam, de que isso vá comprometer a autoridade e o respeito que eles têm da sua própria equipe. Certo? Eu já atendi, além dessas mensagens que eu tenho recebido, né, de gestores com essa questão, eu já atendi também profissionais nos meus programas de mentoria, né, em empresas aí onde eu faço coaching executivo, e a questão é que, assim, por mais que esteja disfarçada pela fachada de durão ali, né, essa questão, porque às vezes esse gestor, esse líder, tem aquela aparência autoconfiante, né, tá tudo bem e tal, é assim mesmo, mas por mais que eles tenham aí, então, essa fachada de que tá tudo bem, eu sou durão, eu dou conta, isso causa sofrimento para eles. Por quê? Porque eles acabam se vendo, mais dia menos dia, isolados na posição de liderança, né? Então, parece que as pessoas têm medo de entrar na sala deles, têm medo de procurar por eles ali na hora de uma dificuldade, de uma dúvida, têm medo de abrir a boca numa reunião na presença deles, e isso vai fazendo com que eles fiquem cada vez mais isolados ali naquela posição de liderança. E eles acabam percebendo que muitas vezes são criticados pelas costas. Por quem? Por colegas, pares, né, outros gestores ali que fazem parte, sei lá, do corpo gerencial da empresa, né, outros gestores de outros departamentos, criticados pelas costas pelos membros da própria equipe. Então, claro que isso traz sofrimento para esses gestores, porque não é algo desejável, né? Quem é que quer se ver numa posição isolada e criticado pelas costas, não é mesmo? Então, é por isso que eu decidi trazer esse tema aqui para a gente conversar um pouquinho, porque ele realmente traz aí esse sofrimento, esse desconforto para alguns gestores que ficam aí meio sem saber se devem mudar, como mudar. Então vamos falar sobre esse tema, certo? E o que vocês acham que pode estar por trás dessa resistência ou desse receio de mudar? Além dessa questão que eu trouxe aí, né, de um medo de suavizar a fala e ficar ali o gestor bonzinho, que perde o respeito da equipe, né? Então, o que mais que está enraizado ali, que está por trás desse receio? Então, olha só, conversando, pesquisando, né, atendendo esses profissionais, o que eu percebi? Que muitos acreditam
né, que esse estilo durão aí de comunicação, que eles levam para a sua gestão, foi o que os trouxe até aqui. Então, são ali gestores, estão ali já numa posição de liderança, não importa o tamanho da equipe, o tamanho da empresa, mas eles já têm um papel de liderar pessoas, e eles acreditam, lá no fundo eles acreditam que esse estilo durão contribuiu para que eles chegassem até ali. Então, como é que eu vou abrir mão de algo, né? Se eu acredito que isso também é responsável pelo meu sucesso, pela minha trajetória, pelo sucesso da minha trajetória profissional. E olha, isso até pode ser verdade. De fato, esse jeito durão, né, que sabe cobrar, que sabe ser incisivo, pode sim ter contribuído para o sucesso, para o crescimento profissional desse gestor. Porém, não vai levar esse profissional até o próximo nível que ele está almejando. Não vai, né? Por quê? Porque para a gente evoluir, para a gente galgar uma posição ou várias posições, seja qual for a nossa atividade, nós precisamos evoluir, crescer, não é mesmo? Então, esse estilo durão aí, né, para esse gestor, se ele já identificou aí todas essas questões que a gente já abordou, vai acabar impedindo que ele evolua, que ele cresça e consiga, então, galgar o próximo passo, tá? E mais, tem um outro aspecto também, que está por trás aí dessa resistência, né, em mudar. Eles acreditam que se eles se tornarem mais moles, mais flexíveis, eles vão acabar perdendo a autoridade, né? Então tem essa crença aí embutida. Então vamos lá, vou me manter aqui firmão na minha armadura, na minha carapaça, porque senão eu vou perder minha autoridade. Só que, né? Eles talvez não tenham percebido que a autoridade ela não vem propriamente da fala dura. Ela vem, sim, da competência que esse profissional demonstrou ao longo da sua trajetória, do conhecimento que ele adquiriu, né, que ele acumulou ali ao longo dos anos de experiência, e vem, claro, dos resultados entregues por esse profissional e reconhecidos pela empresa e até mesmo pelo mercado de trabalho. É isso que confere a um profissional obrigada. É isso que confere a um profissional a sua autoridade, certo? E não a fala dura. A fala dura foi um instrumento ali que ele utilizou e talvez em alguns momentos ela tenha sido favorável, porque sim, em alguns momentos ela é até necessária, mas ela não é a garantia, né, ou o que garantiu o sucesso na trajetória desse profissional, certo? Tudo bem, pessoal? Tá fazendo sentido aí? Então, olha só. Se tem alguém aí, se você que está me ouvindo, se identificou aí com algo, né, com alguma coisa do que eu trouxe, algo do que eu estou falando, preste muita atenção no que eu vou dizer, porque eu vou dar uma dica do que você não deve fazer. Então, primeiro eu vou dizer o que você não deve fazer se você quer mudar essa situação, tá? Então, você não deve forçar uma mudança sem primeiro conhecer mais a fundo o seu próprio estilo de comunicação, tá? Por que você não deve, então, fazer uma mudança brusca, né? Poxa, eu reconheço que eu tenho esse estilo durão, tô entendendo aí, Ana, dos argumentos que você está trazendo, estão fazendo sentido para mim, realmente eu me sinto isolado na minha posição de liderança, eu sinto que eu afugento as pessoas, que eu coloco as pessoas assim numa situação de medo, de resistência para falar comigo, e eu quero mudar isso. Mas então o que você deve fazer? O que você não deve fazer, aliás? Mudar da noite para o dia, tá? Achar que uma mudança repentina vai resolver. Por que eu acho que você não deve fazer isso? Por que eu recomendo que você não faça isso? Porque além de parecer um movimento forçado, tanto para as pessoas que convivem com você ali no escritório, no trabalho,
né? Nossa, quem é essa pessoa? De repente, né? A vida toda foi de um jeito, hoje chegou aí todo simpático, todo querendo ser amigão. Isso pode parecer forçado ali para sua equipe, para os seus pares. Então, além de parecer forçado para essas pessoas, isso vai ser forçado para você mesmo. Você não vai transparecer ali naturalidade se você resolver fazer essa mudança da noite para o dia. Né? Então, você vai se sentir incomodado porque você está forçando um comportamento que não é natural para você e as pessoas vão perceber isso, então vai ficar forçado para todo mundo e aí vai piorar ainda mais a situação, né? Porque ninguém vai entender o que está acontecendo. E você vai se frustrar com esse movimento. E isso pode te provocar uma retração ainda maior, né? E aí, talvez você esteja pensando, poxa, mas então, Ana, como é que eu saio dessa cilada, né? Se eu já reconheci aí que eu preciso mudar, que eu preciso suavizar meu estilo de comunicação, eu sou esse gestor durão aí, que afugenta as pessoas, que se isola na liderança, como é que então eu faço esse movimento? Então, eu vou deixar aqui 2 passos, né, 2 recomendações que eu quero propor para vocês refletirem, tá bom? E aí, vocês vão me dizer se faz sentido. Então, vamos lá. Primeira recomendação. Eu proponho que você mapeie, né, que você estude aí com um pouquinho mais de atenção o seu estilo de comunicação. Para quê? Para entender de uma maneira isenta, não baseada no que você acha, no que disseram, e sim através de algum instrumento feito para isso, né? Um instrumento que te auxilie a fazer esse mapeamento do seu estilo de comunicação. Aí sim você vai ter uma leitura isenta, né, do seu estilo de comunicação. E isso vai trazer o que para você? Vai trazer clareza sobre quais são as qualidades na forma como você se comunica, né? Você vai e vai também identificar os seus pontos fracos, aqueles pontos que você precisa monitorar ali na sua forma de se expressar, tá? Então, a primeira recomendação que eu faço é essa: mapeie o seu estilo de comunicação de forma isenta, né? Utilizando um instrumento apropriado para isso. Porque aí você sai do achismo, do eu acho que isso, fulano me falou tal coisa, e usa um instrumento que vai trazer um retrato para você do seu estilo de comunicação, os pontos fortes que tem nele, no seu estilo natural de se comunicar, e as fraquezas, os pontos que você precisa monitorar para você saber o que você precisa especificamente trabalhar aí na sua comunicação, tá bom? Então esse é o primeiro passo que eu recomendo, né? Teve alguém aqui que fez um comentário, ser duro, direto, em palavras, exatamente, Andresa, é sobre isso que a gente está falando, porque tem alguns gestores e líderes que têm esse estilo de comunicação mais duro, mais incisivo, que pode ser muito oportuno em alguns momentos, mas alguns gestores trazem essa queixa de que esse estilo durão, muito direto, acaba colocando eles numa posição assim de isolamento, né? As pessoas têm medo, receio de falar com eles, eles percebem que são criticados pelas costas, e isso traz aí um nível de sofrimento para esses gestores. Então eles trouxeram para mim, é por isso que eu estou trazendo essa questão para vocês hoje, né? Um desejo de mudança, mas um não sei muito bem como é que eu mudo o meu estilo, e não sei nem se eu devo, porque senão eu vou perder aí a minha autoridade. Então é sobre isso que a gente está falando hoje, tá? E aí, a segunda dica, né? Então, depois que você mapear bem aí o seu estilo, entender com mais clareza como é que você se expressa, como é que você se comunica, eu recomendo que você aprenda a mapear também o estilo de comunicação das pessoas da sua equipe, das pessoas com quem você trabalha diretamente ali, né? Todo dia. Por quê? Porque aí, né, você fez esse trabalho primeiramente sobre você, aí no momento seguinte você vai aprender a mapear aí os estilos das pessoas, né, que trabalham ali diretamente com você, e isso vai te trazer pistas do estilo de comunicação de cada pessoa com quem você trabalha, para que você possa adequar. Aí sim, então você vai fazer os ajustes, né, vai adequar a sua forma de falar, né, a maneira que cada um ali, cada membro da sua equipe se conecta melhor, porque as pessoas
funcionam de forma diferente e se comunicam, né? Elas têm uma linguagem própria que faz mais sentido, né? Individualmente ali e com a qual elas se conectam melhor. Então, se você, gestor ou líder, identifica aí o seu estilo de comunicação e aprende a identificar o estilo de comunicação predominante das pessoas com quem você trabalha, você ganha mais facilidade para então fazer os ajustes necessários na sua fala, para fazer com que ela chegue melhor, com que ela conecte melhor com cada indivíduo, ativando ali, né, os gatilhos de motivação de cada pessoa. Ah, Ana, então você está dizendo que, na verdade, eu preciso, às vezes, dizer a mesma coisa várias vezes? É isso que eu estou dizendo mesmo. Às vezes será necessário. Às vezes será necessário adequar a sua fala, né, o conteúdo ali do que você está dizendo, a forma que cada um entende melhor e se conecta melhor. Se você quer motivar a pessoa, se você quer engajar a pessoa, para trabalhar junto com você rumo aos melhores resultados, que é o que qualquer gestor quer fazer, né? Certo? E olha só que interessante, quando você faz esse movimento de se identificar, entender melhor o seu estilo de comunicação, passar a entender também, saber, né, mapear o estilo de comunicação das pessoas da sua equipe, você se surpreende, você vai se surpreender, porque você vai descobrir que tem gente que gosta mesmo do seu estilo mais durão e direto. Tem pessoas que gostam, né? Se você mudar com essas pessoas, elas vão falar, poxa vida, eu gostava tanto daquele jeito direto e reto e pragmático dele ou dela, por que que ela mudou e se desconecta de você? E você também vai descobrir que tem, de fato, algumas pessoas que se sentem acuadas, que sentem medo com o seu estilo durão e direto. Mas essas pessoas não são mais fracas ou ruins, ou menos produtivas, ou menos competentes, porque elas não se conectam com esse estilo de comunicação. Elas só preferem outra linguagem. E você ganha se você aprender e dominar essas diferentes linguagens, para que você possa, então, ser fluente aí na comunicação, né, nas diversas linguagens faladas ou com as quais as pessoas se conectam. Fez sentido isso para vocês aí, pessoal? Comentem aqui comigo, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Ó, o Douglinha está falando, infelizmente agora com o assunto do assédio, não pode mais cobrar colaboradores, tudo vira assédio. Pois é, essa questão do assédio é complexa, né? É tema até para a gente falar, a gente já falou disso no passado, a gente pode até falar mais sobre isso no futuro aí, Douglinhas, mas é uma questão da gente escolher as palavras, né? Essa é uma máxima minha. Tudo pode, quase tudo pode ser dito, né? Mas existe a forma adequada a cada destinatário ali, para que a gente realmente consiga transmitir a mensagem e conecte com o outro, né? E faça sentido, e aquilo sirva de elemento de motivação e engajamento, e não de afastamento e desinteresse, não é? E assim, um gestor, um líder, ele vai ficar muito melhor paramentado para tocar o dia a dia no trabalho ali com a sua equipe, se ele desenvolver aí essa fluência, né? Primeiro essa facilidade de ler as pessoas ali, entender qual é a linguagem que dá para falar com cada uma. Com algumas pessoas você vai poder ser bem direto, sim. Com outras você vai ter que ser um pouquinho mais cauteloso. Mas não é nenhum mistério, não tem nenhum mistério, é só escolher as palavras certas, né? O tom certo, tá bom? E aí você vai poder sim cobrar, aliás, você deve, né? Porque o gestor que não consegue cobrar, acompanhar, ele também tem aí uma deficiência, né? Porque ele acaba se sobrecarregando, uma deficiência de comunicação. A Andresa está colocando aqui, estou em dúvida, minha equipe é super engajada, porém os demais setores te acham grossa, né? Acho que acham você uma profissional grossa. Olha só que interessante, né, Andresa? A sua equipe está alinhada, talvez eles já tenham entendido aí qual é o seu estilo, e que apesar do seu estilo direto,
né, e direto ao ponto, objetivo, você é uma profissional, uma líder excelente, ensina, compartilha, abre o caminho para o crescimento da equipe, por isso que eles estão engajados. Porque se a sua comunicação direta e reta só provocasse medo, receio, afastamento, a equipe certamente não estaria engajada. Então, você é um exemplo claro de que a comunicação direta e reta, ela é uma excelente ferramenta para um gestor, quando usada da maneira correta, né? Então você utiliza ela como uma ferramenta e não como um estilo de provocar ali, de promover uma ditadura, né? De promover um cerceio das pessoas, as pessoas se sentem ali incomodadas e não te procuram, não pedem auxílio. Se a sua equipe está engajada, a sua comunicação está adequada a essa equipe. Pode ser que se a equipe tivesse outras características, né, você precisasse ajustar o seu estilo de comunicação. Eu já atendi um gestor numa ocasião que era exatamente essa situação. Ele mudou de equipe, ele foi para outra unidade da empresa, mudou de equipe e chegou lá, o estilo direto e reto dele causou estranhamento. A equipe tinha uma outra característica e ele precisou fazer um ajuste, né? Então, isso aí é muito importante, tá? Deixa eu ver o que mais que você comentou aqui, né? Exatamente. Você é do time que tem que fazer toda a empresa estar engajada, porém muitos não pensam nisso. Talvez, Andresa, as pessoas não tenham ainda, né, os recursos aí para poder saber motivar profissionais diferentes, né, dos mais diferentes estilos. Isso é muito importante, né? A motivação, ela não acontece de uma única maneira. Então, conhecer os gatilhos de motivação de cada colaborador ali, do time, e até mesmo dos nossos pares, é uma ferramenta estratégica, tá? Porque isso te dá aí uma capacidade de adaptar a sua fala, né, a sua diretriz, a sua orientação a outras linguagens que vão conectar com outros perfis, outros estilos, né? O Douglinha está falando que concorda com as colocações, mais colaboradores, ouvir não, uma cobrança do seu trabalho já distorcem a sua fala, está complicado. Acho que o momento tá tenso aí, né, Douglinha? Mas olha, por vezes isso acontece mesmo, né? O gestor se sente mal interpretado, muitas vezes ele vê sua fala sendo distorcida, mas isso é uma evidência de uma desconexão aí, tá? Então, às vezes é hora de planejar uma conversa individual com cada membro, né? Um olho no olho, vamos deixar de lado aí as diferenças, eu quero te conhecer, eu quero saber o que te motiva, o que te afasta, como você vê o seu crescimento aqui na empresa, o que está te impedindo de contribuir, né? A gente pode falar disso também, sobre essas conversas individuais, num outro momento, mas talvez seja o que esteja acontecendo ali, né? Então o grupo, às vezes, tem uma laranjinha podre ali, que está contaminando, e aí você vai precisar cortar esse efeito aí da laranjinha podre que está contaminando, porque senão começa a virar um motim, e aí fica complicado, né? E a melhor maneira da gente fazer isso é a gente partir para a conversa individual, para buscar conhecer mesmo cada indivíduo, o gatilho de motivação de cada um, e onde você, gestor, vai se comprometer também em contribuir para o crescimento daquele indivíduo, mas que é uma reciprocidade. Você ajuda o crescimento dele e ele contribui de forma mais efetiva ali para a equipe, né? Para os resultados da equipe. Tá bom? Excelente, turma! Olha, adorei aí que vocês participaram, que vocês trouxeram as questões do dia a dia, né? Porque isso é só alimento aí para o meu trabalho, para que eu possa trazer as recomendações assertivas para vocês. Espero que vocês tenham gostado do tema de hoje, né? E a gente vai ver tudo isso e muito mais
na Semana da Comunicação para Gestores e Líderes, que é o evento virtual, que acontece de 29 de janeiro a 2 de fevereiro, e para o qual você pode se inscrever gratuitamente pelo link que está aqui na bio, ou se preferir, me chama no DM, eu mando o link individualmente para você possa participar, porque lá a gente vai falar desses temas aí, né, das dificuldades que os gestores têm enfrentado no assunto comunicação dentro ali do ambiente de trabalho, e eu vou mostrar para vocês um caminho seguro e confiável para vocês resolverem problemas de comunicação na equipe e aliviarem aí a sobrecarga de trabalho, que eu sei que não é brincadeira dos gestores, em apenas 2 semanas, tá bom? Então, gratidão imensamente aí pela participação de vocês, pela presença, e a gente vai ter mais lives aí de aquecimento na semana que vem, tá bom? Então, fiquem ligados, gratidão, e se quiserem também compartilhar, vai ficar salvo aí no perfil, para quem quiser rever, quem não viu inteiro, e quem quiser compartilhar com a galera do trabalho, tá bom? Um beijo para vocês e uma excelente noite. Até a próxima.